Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e envia para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honrará o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, possui a vida. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiques admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto. O meu Pai, o justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, se prestarmos bem atenção na primeira leitura do Evangelho de hoje, nós vamos perceber na primeira leitura o cuidado que Deus tem para não se deixar comparar a nós humanos. A obra mais perfeita e mais linda que ele fez, essa obra, por mais perfeita que seja, no sentido da criação de Deus, foi corrompida. E por isso o texto diz: se uma mãe esquecer de um filho, eu jamais esquecerei. Deus jamais esquecerá de nós, nos abandonar. Talvez todos nós, ou alguns de nós, ou alguns,
tiveram esse sentimento em determinado momento da vida, em determinada situação da vida, e se sentiu abandonado por Deus. Mas hoje nós sabemos que não é verdade. Naquele momento onde nós choramos, onde nós nos desesperamos, Deus estava mais ainda presente, porque nos sustentou, nos fez chegar até aqui. Por isso, a declaração do Evangelho de hoje, em que Jesus revela-se totalmente íntimo do Pai, aqui há uma intimidade. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Isso traz para nós essa segurança de que Jesus, o enviado do Pai, veio nos amar. Ou seja, o que o Filho vê o Pai fazer? Nos amar. E Jesus veio trazendo para nós a intensidade desse amor do Pai para com cada um de nós. Então percebemos aqui, amados irmãos, essa relação íntima. Por isso, os fariseus e os judeus, querendo arranjar caminho para matar Jesus, e ele fala claramente: o Filho faz o que vê o Pai. Ou seja, essa relação amorosa do Filho revela o Pai. E Jesus foi o único que chamou Deus de Pai. Essa relação de paternidade foi nos dada pelo próprio Filho, porque o Pai assim queria que nós o chamássemos Pai, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Nós temos um Pai comum a todos nós. Agora, diz aqui que Ele veio julgar. Jesus vem julgar com a misericórdia, não com os nossos critérios, que nós vimos domingo passado. Não com os nossos critérios, mas o critério do amor do Pai. O Pai sempre mostrou amor por nós, e Jesus vem julgar. E aí aqui é interessante que ele vai falar o seguinte: aqueles que morreram, os mortos, ressuscitarão. Todos eles ressuscitarão. Um ressuscitará para a glória, outro ressuscitará para a condenação. Ou seja, quem fez o bem nesse mundo, ou seja, quem foi um reflexo do amor do Pai, porque nós vimos quem fazer, não foi o Pai, nós vimos Jesus fazer o bem em todo o tempo, fazendo bem. Nós vimos, e hoje nós conhecemos pela palavra o quanto Jesus amou, o quanto Jesus fez o bem. Nós vimos. Então, quem fez o bem ouvirá. Olha só, porque aqueles que fez o mal serão condenados? Porque ressuscitarão, mas não ouvirão. E como vai seguir uma voz se não ouço? Não ouvirão a voz de Deus, e aí ficarão perdidos. Mas aqueles que fizeram o bem ouvirá. Essa semana semana passada, melhor dizendo, eu fui a um sepultamento de uma pessoa que eu amava muito e que me amava muito, mas ele não tinha religião, declaradamente. E aí eu dizia no cemitério que a religião dele era o amor. Compreende? Às vezes achamos que somos católicos, outros protestantes, outros isso, outro aquilo, mas cadê o amor?
Onde não há amor, não tem Deus. Até mesmo na nossa religião, se tem gente má, se tem gente que faz mal ao outro, não habita Deus. E eu não posso tirar Deus da minha religião, porque eu não sou dono, ela foi criada por Cristo. A nossa foi criada pelo próprio Cristo, é um desejo de Deus. Ou seja, não há espaço para o mal, não há espaço para a maldade. Não há. E se tem alguém dentro da nossa fé que faz maldade, é porque não ouve neste mundo a voz do Senhor. Então hoje nós percebemos claramente que Jesus não levará ninguém para o inferno, porque não é isso que o Pai quer. Mas aquele que fez o mal irá para o inferno, porque não ouvirá a voz de Deus. Compreendem? Entendemos? É uma busca constante de revelar Jesus na nossa vida, realizando o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.